Eu dei um tema para essa mensagem que diz assim: o sacrifício perfeito. Essa é uma passagem muito conhecida. Eu quero contigo só lembrar novamente. A Bíblia nos conta que Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Jesus foi levado no final, depois de passar por Pôncio Pilatos, por ter passado por Caifás. A Bíblia nos diz que ele é colocado sobre ele uma coroa de espinho e ele carrega uma cruz. E no caminho, quem já teve a oportunidade de ir a Israel, existe ali em Jerusalém uma via chamada Via Dolorosa. E se você for lá, você vai perceber que lá em cima tem escrito, no momento da Via Dolorosa, escrito Simão Cirineu, que eles acreditam que foi o lugar onde Jesus se encontrou com Simão Cirineu. E ali, aquele homem carregou a cruz de Jesus. Diz assim: e obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Simão Cirineu, ele era membro de uma colônia judaica ao norte da África. Cirineu não era o seu sobrenome, era uma denominação que indicava o lugar do seu nascimento. Um judeu africano influente, e existia ali, depois você vai ver comigo, durante o culto, você vai ver que existia ali uma colônia judaica, ali em Jerusalém, chamada Sinagoga dos Homens Livres. E eu quero que você compreenda algumas coisas da história, para que você entenda qual foi o propósito de Cristo na vida desse homem. Aquela época que Jesus foi crucificado, não sei se você lembra, mas era Páscoa, e era costume do povo judeu, todo judeu ir para Jerusalém, e eles tinham costume de usarem roupas de linho branco, e eles precisavam entrar no templo com aquela roupa, e quando eles chegavam no templo, eles eram revistados. Se tivesse alguma mancha naquela roupa, eles não podiam entrar para participar daquela festa religiosa. Simão, ele era da cidade de Cirene, aproximadamente na Líbia, aproximadamente 1.600 quilômetros de Jerusalém. Aquele homem percorreu quilômetros para ir até Jerusalém, na Páscoa, para celebrar a Páscoa. E era costume na Páscoa, dentro do templo existia um altar de mais ou menos aproximadamente 2,80 metros de altura. O sacerdote, ele pegava o cordeiro, ele imolava o cordeiro, ele sacrificava o cordeiro, ele pegava o cordeiro pelas duas patas de trás, ele girava 7 vezes no sentido horário e fazia com que todo o sangue daquele cordeiro fosse derramado sobre aquele altar. Ele pegava um hisopo. Hisopo é uma planta que parece galho de arruda. Ele molhava no hisopo, o hisopo no sangue do cordeiro, que foi morto, foi sacrificado, e ele começava a aspergir no povo aquele sangue. Então todos os judeus, eles entravam ali, que participavam da festa, eles entravam ali no templo com a sua roupa branca de linho, e eles ficavam ali esperando para que alguma daquelas gotículas caísse na sua roupa. Quando aquilo acontecia, como se fosse um troféu, eles entendiam que eles foram tocados por Deus no dia da festa. Então todos eles se preparavam durante 1 ano para chegar na Páscoa e participar desse ritual. E eu fico imaginando Simão Cirineu entrando ali, talvez pela porta de Damasco, em Jerusalém, caminho ao templo. Aquele homem com roupas de linho branco, preparado para chegar ali e talvez ser tocado por uma gotícula de sangue daquele cordeiro que havia sido imolado. E de repente aquele homem vem passando, e eu, quando leio a Bíblia, minha cabeça ela dá uma viajada. Eu fico imaginando Simão Cirineu olhando aquela multidão, porque na verdade em Jerusalém, na época de festa, sempre existia uma multidão. E quando Jesus caminhava ali para aquelas ruas, pela Via Dolorosa, uma grande multidão o cercava, cuspia, falava mal, xingava.
As pessoas afrontavam Jesus, mas é bom nós pararmos para refletir que Jesus ele foi chamado Rei dos Judeus. E de repente eu fico imaginando Simão Cirineu passando por aquele local e de repente vendo aquela multidão reunida. Jesus acabou de cair com aquela cruz pesada porque já não aguentava mais carregar, tamanho era o seu sofrimento. E de repente ele para diante daquela multidão com a sua roupa branca, limpa, de linho, preparado para ir até o sacrifício. E de repente aqueles homens, aqueles guardas olham para ele e dizem: ei, tu. Eu fico imaginando Simão: quem, eu? Olha para o lado: você mesmo, ajuda esse homem a carregar essa cruz. Eu fico tentando aqui imaginar a cena. Jesus caído, Simão Cirineu se aproximando. Quando ele toca em Jesus e que ele tenta ajudar o mestre a se levantar, Jesus completamente ensanguentado. Eu fico tentando imaginar o olhar de Jesus penetrando o olhar daquele homem. Eu fico tentando imaginar a cena, aquele homem se chegando a Jesus. Talvez aquele homem podia ter pensado: mas olha, eu preciso me apresentar diante do sacerdote. Se a minha roupa não estiver branca, eu não vou poder entrar no templo para receber uma gotícula daquele sangue que lá vai ser aspergido. Mal sabia aquele homem que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, estava diante dele completamente ensanguentado, esperando simplesmente ter um contato com ele, para que não fosse transpassado para ele uma gotícula, mas se encharcasse a sua roupa com aquele sangue inocente. E eu fico imaginando quando Simão chega diante de Jesus, Jesus se levanta e olha para aquele homem, aquele sangue todo de Jesus, naquela roupa branca, completamente ensanguentada, aquele homem carregando aquela cruz diante daquela via. E se você ler em casa, a Bíblia diz que Jesus ele não foi crucificado dentro da cidade, ele foi crucificado fora da cidade, num monte chamado Gólgota, que é o Monte da Caveira, porque precisava se cumprir a promessa de que Jesus ele esmagaria a cabeça do diabo. E aquela cruz foi a promessa de que aquela cruz foi cravada na cabeça do diabo. E quando Simão Cirineu ele chega e leva a cruz até o Gólgota, a Bíblia não fala, mas eu fico imaginando Jesus através do seu espírito ministrando ao espírito daquele homem, dizendo: Simão, tu andou quilômetros e quilômetros para ser tocado por um sangue, uma gotícula de um animal, um cordeiro que, como muitos outros cordeiros, é sacrificado a todo instante neste lugar. Mas Simão, o verdadeiro cordeiro, nesse dia se apresenta diante de você e te diz uma única coisa: crê somente e tu serás salvo. E eu comecei a estudar a Bíblia para entender o porquê da roupa de linho branco. E quando a Bíblia fala sobre linho branco ou linho fino, isso significa atos de justiça. Em outras palavras, Simão Cirineu ele se cingiu com atos de justiça da religião. Ele, conforme a religião dizia para ele que ele estava se apresentando como justo, ele colocou aquela vestimenta e foi se apresentar diante do sacerdote. E o que eu quero falar com você nesta noite é que, assim como Simão Cirineu, eu e você, todos os domingos nos preparamos na nossa casa, não para entrar no templo de Jerusalém, mas para entrar na casa do nosso Deus, entendendo que aquele dia nós receberemos uma palavra vindo da parte dele, e que essa mensagem vai penetrar no nosso coração e vai mudar a nossa história de vida. Às vezes até colocamos a nossa roupa preparada para o ambiente, atos de justiça que a religião tenta colocar sobre nós, uma vestimenta que na verdade ela nunca nos pertenceu, porque a Bíblia diz que Jesus ele não veio para os justos, mas ele veio para os pecadores. E quando paramos para refletir, percebemos que quando nós lemos esse texto, que quando nós entramos por essas portas, nós não chegamos aqui para sermos abençoados por ele. Na verdade, quando nós entramos por esta porta, nós viemos aqui para celebrar a ele um culto de adoração por tudo que ele já fez de antemão por cada um de nós. Simão Cirineu acreditava que ele entrando pelo templo,
ele se encontrando ali com um sacerdote, daquelas gotículas caindo na sua roupa, ele voltaria para casa feliz, alegre, dizendo para sua esposa tudo o que havia acontecido. Quando a Bíblia fala e cita, eu quero que você volte lá por favor, Marcos 15, 21. Quando a Bíblia cita nomes, você precisa começar a mergulhar nas Escrituras e entender porquê desses nomes. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Todas as vezes que a Bíblia cita nome de alguém, é porque isso é alguma coisa muito mais profunda do que um simples texto. E quando a Bíblia diz, e obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo. Pai de Alexandre e de Rufo. E eu quero que coloque, por favor, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 14. E eu fui estudar para saber quem era Rufo e quem era Alexandre. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Coloca 1 Timóteo capítulo 1, versículo 20. E dentre eles que se contam, bota o 19, por favor, primeiro. Mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Preste atenção, vieram a naufragar na fé. Pessoas que acreditavam e que deixaram de acreditar, amém? E a Bíblia diz, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. 20. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. O que eu quero que você entenda nesta noite? Simão Cirineu, ele tinha 2 filhos, Rufo e Alexandre. Eu tenho 3, eu não sei quantos você tem. O fato de nós termos um encontro genuíno com Cristo não quer dizer que os nossos filhos estão salvos. Nós, como pais, devemos ensinar para os nossos filhos o verdadeiro caminho que eles devem seguir. Devemos falar para os nossos filhos tudo aquilo que eles precisam ouvir e praticar. Você precisa, na sua casa, ter o costume de fazer um culto doméstico. Você precisa sentar com os seus filhos, abrir as Escrituras e começar a ensinar para eles quem foi Jesus e quem continua sendo. O que os homens, os grandes homens de Deus que andaram com Jesus, ganharam em toda a sua trajetória, e aqueles que se afastaram da fé, o que colheram de frutos durante tudo isso. Coloca, por favor, Atos capítulo 6. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, presta atenção, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, arrebataram, levando ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Isso aconteceu aproximadamente 33, 40 anos após a morte de Cristo. Estevão era um homem, diz a Bíblia, cheio do Espírito Santo. Como eu disse para vocês no começo da palavra, existia uma sinagoga ali em Jerusalém, aonde essa sinagoga, provavelmente, se Cirineu não tivesse tido o encontro que ele teve com Cristo, ele talvez fizesse parte desse processo. A Bíblia não nos relata aqui, mas eu tenho convicção plena que Cirineu, ele não participou, Simão não participou desse processo. E eu vou te provar isso. Porque Simão, ele quando teve a oportunidade de se encontrar com o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo, os seus olhos espirituais, as escamas que estavam sobre ele, caíram-se por terra, e ele passou a não enxergar mais uma religião, mas sim um Cristo ressurreto diante da sua presença. Naquele momento Jesus ainda não havia ainda ressuscitado, mas Simão entendeu ali, creio no meu espírito, que só o olhar de Jesus para ele
já fez com que ele entendesse toda a grandiosidade daquilo que estava por vir. E eu fico imaginando quando Simão chegou em casa, anunciando para os seus o que havia acontecido. A sua família se rende automaticamente a Cristo e começam a caminhar com ele. Mas pastor, aonde você está querendo chegar com tudo isso? Eu estou querendo chegar e te dizer que a religião, ela nunca vai te levar ao encontro de Cristo. O fato de você acreditar que você é um evangélico não vai salvar a tua vida e nem tampouco vai mudar aquilo que Deus quer fazer em você. O nosso Deus é um Deus que nos encontra da maneira mais improvável que existe. A única coisa que você precisa é estar disposto a fazer um sacrifício em prol daquilo que Ele tem para realizar na tua vida. Talvez se Simão Cirineu, se ele tivesse olhado para suas vestes, acreditando que ele estava preparado para prestar um culto diante de um templo, aonde ele estava tendo a oportunidade de receber uma gotícula de sangue de um cordeiro que não poderia fazer nada por ele, talvez ele continuasse naquela sinagoga como aqueles homens estavam, e talvez ele fosse um daqueles que iriam crucificar e levar Estevão a morrer à pedrada. Mas no momento em que Simão Cirineu, ele entendeu que a vestimenta que ele se encontrava, o lugar para onde ele ia, não era tão importante do que se encontrar com o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo, ali mudou a sua história de vida. Mas pastor, como se encontrar com Jesus? Criando expectativa no teu coração. Simão Cirineu saiu de Cirene e foi até Jerusalém, aproximadamente 1.600 quilômetros. Ele não se preocupou se tinha BRT ou se não tinha, se tinha trânsito ou se não tinha. Ele não se preocupou se era a final do Campeonato Brasileiro ou talvez a final de uma Copa do Mundo. Mas ele simplesmente se preparou, separou a melhor roupa que ele sabia que deveria colocar para estar ali. E no momento em que ele foi ao encontro, entenda uma coisa, o seu coração estava puro, porém aquilo que ele acreditava que ia encontrar não era o lugar apropriado. E no momento, no caminho, Jesus se encontra com aquele homem e transforma a sua história de vida. Assim eu preciso que você compreenda comigo nesta noite. Jesus, Ele não é um Deus que está sentado num trono no céu e nós na terra aqui, orando para que Ele possa descer do seu trono e transformar a nossa vida. Não, Jesus diz a Bíblia que Ele está passeando no nosso meio. A Bíblia diz que onde dois ou mais se reúnem em seu nome, Ele se faz presente. E Ele se encontra aqui nesta noite. A única coisa que você precisa é colocar sobre o teu coração um desejo ardente de ter um encontro genuíno com Ele. Não olhar para as adversidades, nem tampouco aquilo que te impede. Por isso eu digo que Jesus, Ele não veio para aqueles que estão preparados, Ele veio para aqueles que estão disponíveis. Aqueles que não conseguem enxergar barreiras que possam impedir o seu encontro. E Simão, quando se encontra com Jesus naquele momento, quando ele acreditava que ele estava fazendo, na verdade, estava ajudando Jesus, mal sabia ele que a sua vida daquele dia em diante estava sendo transformada. Há pouco tempo atrás estávamos aqui reunidos num domingo como esse. Entrou um homem por essas portas, um morador de rua. Eu falei isso aqui no dia que nós fizemos o chá dos 9 membros. Ele entrou por essas portas e sentou no meio do povo. Os irmãos depois me falaram que o cheiro que ele carregava era algo tão forte, mas tão forte, que as pessoas se sentiram incomodadas. Mas eu louvo a Deus pela equipe que Deus me deu nesta casa, pela sensibilidade do coração desses homens e dessas mulheres. E de repente alguns homens se levantaram lá atrás, levaram esse morador de rua ali embaixo, deram um banho nele, pegaram roupas que se encontram aqui na igreja, onde as doações que você dá vão fazer com que mude a vida de muitas pessoas aqui. Pegaram uma roupa, deram um banho nele, colocaram ele cheiroso, passaram perfume nele, botaram uma roupa nele e de repente esse homem entrou por essas portas de uma maneira completamente diferente. O meu querido Wellington tirou o seu sapato para dar para o rapaz, e de repente esse homem sentado no meio do povo, de repente no meio da pregação ele se levanta. E uma irmã que nossa levantou e perguntou para ele: você já vai embora? Ele falou assim: o que eu vim fazer aqui, eu já fiz. O que eu vim fazer aqui, eu já fiz. Como você tem enxergado as pessoas que não são da mesma classe social que a tua? Como você tem visto aqueles que necessitam de ajuda? Como você tem se comportado diante das adversidades
do dia a dia. O evangelho que Jesus quer que nós possamos viver não é um evangelho de religião, é um evangelho de amor. Simão Sirineu, quando ele olhou para aquela cena, no primeiro momento em que aqueles homens falaram: ei, você carrega a cruz. Aquele homem não olhou para as suas vestes, ele não olhou para o seu propósito, mas ele se abaixou e ele fez aquilo que provavelmente poucos fariam. Jesus, essa noite, da mesma forma que ele se encontrou com Simão, ele passeia no meio da casa, procurando simplesmente um coração que o queira como ele é, não por aquilo que ele pode oferecer. Muitos buscam Jesus por tudo aquilo que ele pode dar. E eu disse ainda há pouco que a minha Bíblia ela não fala isso, e a tua também não. Jesus diz: aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Evangelho é renúncia. Evangelho não é festividade. Evangelho é você deixar de viver aquilo que o mundo diz para você que é bom, para você viver aquilo que Cristo determina que seja necessário na tua vida. Simão Sirineu, ele não se preocupou com as condições que ele estava. Depois de andar 1.600 quilômetros, talvez ele pudesse ter pensado: mas olha, se eu pegar agora nesse homem, eu vou sujar as minhas vestes, e eu não vou conseguir entrar no templo, porque o sacerdote vai olhar para mim e ele não vai aprovar as minhas vestes. Mal sabia ele que ele estava diante daquele que pode transformar a vida de um homem. A Bíblia não diz, mas eu creio no meu espírito, que no momento em que aquele homem se abaixou e os olhos dele cruzaram com os olhos de Jesus, eu creio no meu espírito que tudo que Jesus precisava falar para aquele homem, ele falou através de um olhar apenas. Quer que eu te prove isso? A Bíblia diz que quando Jesus disse para Pedro: Pedro, tu vai me negar 3 vezes. A Bíblia diz que na terceira vez, quando Pedro nega, Jesus olha no fundo dos seus olhos, e diz a Bíblia que Pedro chorou amargamente. Jesus não precisou dizer nada, o olhar de Jesus impactou a vida de Pedro e mostrou para Pedro tudo aquilo que ele precisava falar. Creia nisso. Jesus quer transformar a tua vida, mas não transformar da maneira que você quer que seja transformada. Jesus não veio com uma varinha mágica para dar um toque na tua cabeça e tudo vai mudar. Não, quem te pregou esse evangelho mentiu para você. A Bíblia te garante sim que você vai colher no melhor dessa terra, mas a Bíblia diz que você tem que abrir mão da velha criatura e viver uma nova vida em Cristo Jesus. O que Jesus estava dizendo para Simão Sirineu é o seguinte: Simão, você a partir de hoje, você não é mais um judeu africano. A partir de hoje, você é um nascido de novo. Você é um homem que começou a aprender de verdade o que é a vida. Hoje, Simão, tudo o que você fez de largar a tua família longe e voltar aqui e vir aqui em Jerusalém, valeu a pena. O teu sacrifício, Simão, fez com que você pudesse ter um encontro verdadeiro comigo. A palavra de Deus diz que o reino dos céus é tomado por esforço. A palavra de Deus diz que se nós não nos esforçarmos, não conseguiremos ver a glória de Deus. Jesus, ele tem promessas, inúmeras promessas neste livro, e essas promessas eu preciso que você creia. Elas não foram feitas para o ímpio. A Bíblia diz que elas foram feitas para os justos. A Bíblia diz que nos últimos dias, é o que está escrito nesse livro, que Deus tiraria dos ímpios para dar para os justos. Ou você acredita no que está nesse livro, ou você está perdendo tempo. Ou você crê do fundo do teu coração que Jesus pode transformar a tua história de vida. Ou você de repente está sendo como um homem, como até então Simão Sirineu se encontrava, um religioso que acredita que todo domingo indo à igreja está pagando o seu voto com Cristo. Ei, Jesus não está preocupado se você vem ou se você não vem à igreja. Se você vier à igreja ou se você não vier, Ele não vai te castigar por isso. Só que quando você larga tudo que você precisa ter, que você acredita que é prioridade, para viver uma vida de comunhão com Ele, é nesse momento que Jesus toca na tua vida e transforma o teu ser. Entenda uma coisa, não é tempo de igreja que vai transformar você, é tempo de entrega. Não adianta você vir 10 anos à igreja e você não ter tempo de comunhão com Cristo na tua casa. Não adianta você dizer para as pessoas que você é dizimista, se você, por outro lado, não cumpre outros princípios.
Cristo não está nem um pouco preocupado com o teu dinheiro. A única coisa que Ele quer é o teu coração. A palavra de Deus nos conta uma história que existem dois irmãos na Bíblia chamados Jacó e Esaú. A Bíblia diz que certa vez Esaú saiu para caçar porque ele era perito em caça. E de repente Esaú, ele volta faminto, diz a Bíblia. E Jacó estava fazendo um cozido. Em outras palavras, um prato de lentilha. A Bíblia diz que Esaú se apresenta e diz: me dá um pouco desse teu cozido, me dá um pouco dessa tua lentilha, porque senão eu vou morrer. Jacó olha para ele e diz: eu só te dou esse prato se você me der a tua primogenitura. Naquela época, o pai, antes de morrer, ele colocava as mãos sobre a cabeça do filho mais velho, e a unção que estava sobre a sua vida, ele transferia para o filho mais velho. E o filho mais velho tinha direito à herança do pai. A palavra de Deus nos conta que eles eram gêmeos, mas Esaú saiu primeiro que Jacó, e por isso ele era mais velho. E de repente Esaú se encontra num momento de desespero. A sua fome era tão grande que aquilo que ele tinha de mais precioso, que era a sua primogenitura, ele abre mão para o seu irmão em troca daquilo que saciaria a sua fome provisoriamente. E assim tem sido muitos crentes nos dias de hoje. Pessoas que trocam a sua vida eterna por um desejo momentâneo e passageiro de viver coisas que lá na frente viveriam com muito mais intensidade. Não troque sua vida de comunhão com Cristo pelas coisas desse mundo. Eu amo futebol, como muitos aqui. Pode ser a final de um mundial. Eu não troco o meu compromisso com Deus por nenhum outro compromisso. Eu não troco nada nesta terra para estar diante da presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Já tive inúmeras oportunidades de fazer negócios, grandes negócios, no momento do culto. E minha esposa que está aqui não me deixa mentir. Nunca troquei o meu momento de comunhão com meu Deus com aquilo que eu poderia receber lá fora. Porque aquilo que Deus tem para mim é muito maior do que aquilo que eu acredito que é bom. Que você essa noite saia desta casa de oração acreditando que o teu Deus, Ele tem poder para fazer coisas insondáveis na tua vida. Para fechar, eu quero que coloque aqui, por favor, Romanos capítulo 16, versículo 31. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Isso é Paulo. Lembra quando nós lemos lá? Cirineu, pai de Rufo e pai de Alexandre, 2 filhos, um firme no propósito e o outro permitiu se afastar. A salvação, ela é individual. Não pense você que a sua esposa é salva em Cristo, que você também será. Não pense que você tendo comunhão com Cristo, os teus filhos automaticamente terão. Eu não quero que você entenda com essa palavra como uma palavra dura, mas eu preciso te ensinar através das Escrituras aquilo que a Bíblia fala a nosso respeito. Por diversas vezes vivemos dissolutamente nesta terra, acreditando que a nossa felicidade está nesta terra. E todos nós temos em média um tempo de vivência aqui entre 70 e 90 anos, alguns chegam a 100. Mas depois disso, diz a Bíblia, o fio de prata é cortado. E aí vem a eternidade, aonde nós passaremos o resto da nossa vida. A Bíblia diz que aqueles que são salvos em Cristo Jesus, preste atenção nisso, aqueles que são salvos em Cristo Jesus, herdarão a vida eterna e irão morar com Ele na eternidade. Aqueles que não forem salvos, infelizmente, queimarão num fogo ardente, diz a Bíblia. Sentirão dores horríveis, mas não tem fim. Essa palavra não enche igreja, mas essa palavra traz salvação. E Cristo me chamou para salvar pessoas. Não foi para encher o coração de pessoas de fé, para que elas sejam prósperas. Algumas pessoas
Eu conversava essa semana com o Reinaldo. Eu vejo algumas pessoas no meio do corpo de Cristo discutindo sobre salvação, discutindo se uma vez salvo, se é salvo para sempre, se salvação se perde ou se não perde. Eu quero ler um texto para você para fechar. Coloca, por favor, Tito capítulo 3, versículo 9. Tito 3, bota 8, Tito 3, 8. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. 9. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não tem utilidade e são fúteis. Jesus não nos chamou para discutir religião. Jesus não nos chamou para discutir doutrina. Jesus nos chamou para salvar pessoas. O que o Adriano falou é o que eu creio de todo o meu coração. A coisa mais importante na vida de um crente não é ele pensar no seu bem-estar, é ele desejar salvar a vida de outros. Porque quando ele trabalha para Deus, diz a Bíblia que Deus trabalha para ele. E aí eu quero fechar em Efésios 3:20, que eu tanto amo. E o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Que o Espírito de Deus esteja contigo, em nome de Jesus. Amém.